Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no SOS Exatas, seu reforço escolar online. Aqui quem fala é o professor Renato Lima e hoje traremos mais uma aula de física para aumentar o seu conhecimento. Antes, peço por favor que vocês nos sigam na nossa página do Instagram que está aparecendo aqui. Peço também que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem o sininho e dê o like, isso é muito importante para a gente, certo? Para a gente sempre estar colocando conteúdos bons para vocês. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo, escalas termométricas. No vídeo anterior, eu fiz uma produção que fala sobre a história das escalas termométricas. Caso você não tenha visto, vai lá, dá uma olhadinha que está muito legal. Aqui nesse vídeo a gente vai tratar do cálculo das escalas termométricas, mais especificamente de 3 escalas que são as mais utilizadas, que nós teremos a Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? As escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura dos corpos. Os tipos de escalas mais conhecidas são a escala Celsius, escala Kelvin e escala Fahrenheit. Aqui nós temos a demonstração dos pontos fixos de cada uma das escalas, que foi explicado direitinho no vídeo anterior. Aqui nós temos o ponto fixo da Kelvin, que é 273 e 373. Temos o ponto fixo da grau Celsius, que é 0 e 100. E o ponto fixo da Fahrenheit, que é 32 e 212. Então vamos aprender como fazer uma transformação de uma escala para outra. Como referência, elas utilizam os pontos de fusão, gelo e ebulição, vapor da água. Continuando, nós temos aí o símbolo da escala Celsius é representado pela letra C. O ponto de fusão da água é o 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, uma breve relembrada do que a gente já viu até no vídeo anterior. Só para poder não ficarmos muito perdidos, ok? A escala Kelvin é representada pela letra K. E o ponto de fusão da água é 273 e o ponto de ebulição 373. E na Fahrenheit, o símbolo é o F, o ponto de fusão da água é 32 e o ponto de ebulição da água é 212. Ok? Vamos continuar. E lembrando, ó, RT, já vou até colocar aqui para vocês não estranharem. RT, pessoal, significa relação de transformação, porque talvez vocês achem estranho que vai aparecer aí nas fórmulas, ok? Então, como foi encontrada a fórmula da escala Celsius? Bom, foi pego o termômetro, colocado o ponto mínimo e o ponto máximo de referência, e aqui no meio o TC, que é a temperatura média. É a temperatura, por exemplo, eu coloquei um corpo para ser medida a temperatura. E a temperatura deu, por exemplo, 40 graus Celsius. Então, esse TC aqui vai representar esses 40 graus Celsius, ok? E aí a gente vai criar a fórmula de acordo com essas setinhas que estão aparecendo aí. Então, está aqui, ó, RT, como eu falei, relação de transformação da escala graus Celsius. Então, a fórmula ela foi criada da seguinte maneira. Foi pego o valor médio da temperatura Celsius menos o valor mínimo, que é o que está aparecendo aqui, dividido pelo quê? Pelo valor máximo da escala menos o valor mínimo. Está aqui também em evidência. O que é que acontece aqui? TC menos 0 é o próprio TC, ok? E 100 menos 0 fica somente o 100. Então, essa é a formulazinha que a gente vai utilizar para calcular a escala Celsius, ok? Aqui, pessoal, iremos agora para a escala Kelvin, representada pela letra K. Então, aqui já vamos colocar o nosso termômetro, onde nós temos o ponto mínimo da escala Kelvin 273 e o ponto máximo da escala Kelvin 373, que é os pontos fixos, né? E aqui o ponto médio. A interpretação segue a mesma da escala Celsius, certo? Então, ó, nós temos aqui a fórmula para calcularmos vai ser encontrada da seguinte maneira. Pegaremos novamente o ponto médio menos o ponto mínimo, que no caso vai ficar TK menos 273, dividido pelo ponto máximo menos o ponto mínimo, 373 menos 273. O que é que a gente pode fazer aí? A gente pode reduzi-la, a gente pode
pegar esse 373 menos 273, que vai dar 100, e ela fica dessa maneira aqui. Em cima não dá para mexer, porque aqui a gente tem uma variável e aqui nós temos um número. Não dá para simplificar mais. Vamos agora para a escala Fahrenheit. Temos aqui o nosso termômetro, o ponto mínimo 32, o ponto máximo 212 e o ponto médio TF. Para encontrarmos a fórmula, iremos fazer o mesmo procedimento que fizemos com as outras duas escalas. Pegaremos o ponto médio menos o ponto mínimo, que no caso aqui TF menos 32. Pegaremos também o ponto máximo menos o ponto mínimo, que é 212 menos o 32. E organizaremos aqui dessa maneira. Então ficará TF menos 32, 212 menos 32, a gente vai ter aí o 180. Então ficamos com essas fórmulas aqui que estão em destaque. Prosseguindo, quando se falar em variação de temperatura, utiliza-se as seguintes equações. Como assim variação de temperatura? Aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês, elas são utilizadas para você pegar uma temperatura e transformá-la para outra escala. Por exemplo, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin, assim vai. Mas, quando ele falar na questão, no enunciado, sobre variação de temperatura, aí no caso a gente vai usar esse deltazinho aqui, que o delta em física, lembre-se, significa variação de alguma coisa. Nesse caso vai significar variação de temperatura. Então aqui a gente tem as três fórmulas que são utilizadas quando falar a respeito de variação. É importante destacar que a variação, ela sempre vai aparecer dizendo, ó, transforme de tal escala para tal escala. Então é por isso que ela está organizada dessa maneira. É claro que você não vai utilizar as três ao mesmo tempo. Pode ser que ele só peça para você transformar de Celsius para Fahrenheit. Então você só vai utilizar essas duas aqui. Esquece a Kelvin. Mas pode ser que ele peça para transformar de Fahrenheit para Kelvin. Aí você, nesse caso, vai esquecer a grau Celsius e por aí vai. Ok? Então aqui vamos ter ΔTC, que é a variação da temperatura Celsius dividido por 5. É igual à variação da temperatura Fahrenheit dividido por 9. Que é igual à variação da temperatura Kelvin dividido por 5. Então vamos para um exemplo para poder compreender melhor como é que isso funciona. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi dele. Então aí ele quer em duas escalas. Ele quer que a gente faça a variação, certo, de temperatura, e ele quer que a gente coloque tanto na escala Kelvin como na Fahrenheit. O que é que acontece? Vamos focar primeiro nessa Kelvin aqui, pessoal. Se você olhar direitinho, a fórmula da variação de temperatura da escala Celsius e da escala Kelvin é a mesma. É dividido por 5. Então, o que isso nos leva a crer? Que o valor que a gente conseguir encontrar de variação de temperatura Celsius é o mesmo de variação de temperatura Kelvin. Então, não há uma transformação. Não é necessário, nesse caso, quando se tratar, óbvio, de variação de temperatura. Então, vamos aqui organizar da seguinte forma. Se você pegar 80 graus Celsius e retirar 25, por que fazer isso? Lembre-se que esse delta significa variação, que no caso é temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final aqui é 80 e a temperatura inicial é 25. Então, 80 menos 25, a gente vai encontrar o 55 que está aparecendo aqui. A fórmula que nós estamos utilizando aqui é essa daqui, que é o ΔTC sobre 5, igual a ΔTF sobre 9, porque a gente quer transformar de graus Celsius para Fahrenheit, já que a gente não vai precisar transformar de Celsius para Kelvin, porque é a mesma coisa. Então, organizado aqui, a gente vai ter uma regrazinha de 3, né? Então, vamos multiplicar meio pelos extremos. E ele vai ficar assim, ó, pessoal. Vai ficar ΔF vezes 5, que é o que está aparecendo aqui, e 55 vezes 9, que também está aparecendo aqui. Resolvendo a multiplicação, e o 5 que estava multiplicando, passando, dividindo, nós vamos encontrar essa situação. 55 vezes 9 deu 495, dividido por 5.
que a gente encontra o ΔF igual a 99. Ou seja, a variação de temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit é de 99. Aí agora a gente vai o quê? Vai atrás da alternativa que se enquadra a essa nossa resposta. Que a alternativa correta é a letra B, porque a gente tem 55 Kelvin e 99 Fahrenheit. Lembrando que os 55 não precisamos transformar porque as fórmulas de Celsius e Kelvin são iguais. Ok? Vamos continuando. Temos agora um exemplo de outro tipo de transformação. Uma temperatura que em geral é extremamente perigosa de ser alcançada pelo corpo humano, pois pode levar às lesões irreversíveis, é 42 graus Celsius. Quanto é esse valor na escala Fahrenheit? Então aí é uma questão que não fala sobre variação de temperatura. Ele dá uma temperatura e pede para que você transforme de graus Celsius para Fahrenheit. Então a gente vai fazer essa transformação pegando essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula da temperatura Celsius, certo? Que foi mostrada anteriormente lá no comecinho, como a gente chegou a ela. E é importante destacar que aqui tem um 5 e tem um 9, pessoal. Antes aqui nós tínhamos um 100 e aqui nós tínhamos um 180. Só que o que foi feito aqui? Uma simplificação. Foi feita uma simplificação para que a gente conseguisse reduzir de 100 para 5 e de 180 para 9. A simplificação foi feita por 20. A gente pegou o 100, dividiu por 20, que dá 5, e pegamos o 180 e dividimos também por 20, que deu 9. Dessa maneira a gente vai trabalhar com números menores, ok? Agora vamos pegar esse 42 aqui, pessoal, que está em graus Celsius, e colocar no lugar do TC. E ficará dessa maneira. Agora iremos fazer o meio pelos extremos, mas tem também uma outra possibilidade, que é você pegar esse 42 e dividir por 5. Aí você escolhe a maneira que você acha melhor. Eu vou fazer dividindo esse 42 por 5. Então, 42 dividido por 5 dá 8,4. Então vai ficar 8,4 é igual a TF menos 32 sobre 9. Perceba que essa parte eu não pude mexer, porque não dava para mexer nela. Agora que eu vou começar. Vou fazer o meu pelos extremos aqui, e a gente vai chegar a essa situação. Ficará TF menos 32 aqui, igual a 8,4 vezes o 9, que é o que está aparecendo nessa situação. A resolução, nós teremos 8,4 vezes 9 dá 75,6. O TF menos 32, aí é só lembrar, em matemática, em física, até em química, a gente sabe, só pode ficar a variável no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade. Então a gente tem que arrumar uma maneira de passar esse 32 para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar TF é igual a 75,6 mais 32. Agora só é somarmos e encontramos a nossa resposta. Então, 42 graus Celsius transformado para Fahrenheit, a gente vai ter 107,6. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos. A educação muda vidas. Então, mude sua vida, mude seu futuro, mantenha o foco e todos iremos sair fortalecidos. Então, fiquem todos em paz. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.